Olá, esse é mais um programa Alesp Conecta. E hoje a gente traz aqui para conversar com a gente a Mônica Machado. Ela é psicóloga com especialização em psicanálise e saúde pelo Albert Einstein Instituto Israelita de Pesquisa. A gente vai conversar com ela um pouquinho sobre o aumento do número de crianças com vício agora em smartphones e dispositivos eletrônicos, né, Mônica? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço a participação. Então, as crianças de hoje, né, no caso, eu posso falar agora na pandemia, pós-pandemia, elas não têm muita opção do que fazer, né? E aí os pais precisavam trabalhar em home office, precisam, né? A gente ainda está dentro do isolamento e as crianças estão tendo aula também online. E aí eles emendam a parte eles estão jogando, param para estudar e continuam. Né? E aí isso daí vai se tornando um vício. Isso já era um problema antes da pandemia, porque os pais não tinham muito controle deles. E agora piorou um pouco, porque não tem como, não tem outra opção para uma criança ou um pré-adolescente fazer algo que não seja jogar ou fazer outra coisa em aplicativo, smartphone. Agora, Mônica, você é psicóloga, trabalha aí com crianças, você até comentou com a gente que você tem uma clínica. Você tem visto muitos casos repetidos aí de pai, mãe, da família buscando realmente a ajuda do psicólogo para tentar reverter esse quadro, né? Porque é um vício. Não sei se é mesmo um vício como todos os outros, mas é algo que deixa mesmo os pais complicados, né? Pensando realmente, meu Deus, vai ser reversível? Porque já já a gente sai dessa pandemia, se Deus quiser. E será que as crianças vão ter problemas por conta desse vício, esse acesso excessivo, né, aos aparelhos eletrônicos? É reversível, sim, desde que hoje ele é um vício porque virou uma rotina. Não chega a ser, não podemos nem classificar como vício, porque é uma rotina do dia a dia, assim como as crianças saíam para a escola, brincavam com o grupo de amigos, isso era uma rotina para eles e não era um vício, faziam todos os dias. Mas os jogos digitais e ficar no computador, realmente, às vezes eles estão se comunicando com outros amigos, às vezes eles estão jogando e interagindo com outros amigos também. Hoje é um vício, mas eu acredito que, dependendo do caso, não generalizando, ele possa reverter sim. Uhum. E assim, a gente está num momento também complicado, né, para as crianças, para os adolescentes. Na verdade, a gente tem usado muito os aparelhos eletrônicos. Acho que, de modo geral, né, as crianças têm aí as aulas online. Aí tem também a parte do lazer, que a gente já não tem mais muita opção e acaba sendo realmente joguinhos, acaba sendo a internet, o smartphone, o tablet. Mas assim, eu falo na sua experiência, na sua clínica, você percebe esse aumento? E qual é a faixa etária aí de pacientes que você tem já relacionado a esse problema do uso excessivo de aparelhos eletrônicos? Olha, já vinha aumentando o número de crianças a partir de. É que os pais, com a criança, quando já tem 2 anos, já dá um tablet, né, para ela brincar ali, ver os bichinhos, então ela já vai familiarizando com o meio eletrônico, né? E aí, quando chega numa fase, a criança já vive aquilo, ela não tem um outro tipo de atração para ela poder interagir com os amigos. E aí acaba que eles buscam sempre a parte dos eletrônicos, né? Mas, nesse caso, as crianças, às vezes, elas tendem a ir para um vício porque elas só têm isso como atividade, elas não têm um controle. Às vezes, os pais mesmo não conseguem controlar, não conseguem pôr limites, né? Porque tem que ter a hora, o tempo adequado para ela funcionar, para ela brincar ou jogar, o que for que seja no aplicativo ou nas redes sociais. Então, eu acredito que a criança tenha que ter um limite imposto pelos pais ou os educadores.
E qual seria esse limite para você que já trabalha aí bastante tempo com crianças? Quanto tempo seria considerado saudável? Olha, 4 horas por dia, né? Dependendo do que hoje na pandemia, elas estudam durante 4 horas, né? Então, dentro de casa, dentro do computador, então elas já estão ali em contato. E mais 4 horas daria 8 horas por dia, né? Que é um dia de trabalho, vamos dizer. E depois disso, pode interagir com a família, jogar um jogo de carta ou alguma coisa que substitua, né? Que faça com que ele consiga processar, não de forma digital, mas de forma a interagir com a família, socializar. Uhum. Porque E você acha que... Concluir, perdão. Muitas vezes eles estão com os amigos socializando, né? Que eles precisam até do grupo de amigos, mas não tem o contato, o afeto, né? O contato, o convívio social mesmo, como está com a família dentro de casa. Sim, e você acha que com essa quarentena aí, né, esse período todo que a gente está dentro de casa, tentando manter a rotina normal, mas de casa, isso tem gerado algum impacto negativo na parte emocional das crianças e dos adolescentes? Tem sim, bastante. O número cresce, o número de adolescentes buscando ajuda profissional, os pais buscando ajuda profissionais para eles também. O número está crescendo, desculpa, porque os adolescentes eles precisam do grupo de amigos, né? Eles têm a família, que é a primeira, os educadores, né, a base deles, e depois eles precisam do grupo para identificação, né, porque até então eles só se identificam com a família, e o grupo faz com que eles consigam se enxergar através de outros, né, que são esse grupo. E eles estão tendo dificuldade, e isso está causando esse impacto de tristeza, ansiedade, eles estão se afastando. Às vezes eles nem fazem nada, eles ficam quietos, em depressão mesmo, ou na ansiedade, né, querendo fazer alguma coisa, ou tudo de uma vez, mexendo em todos os aplicativos. Então varia muito, mas o número aumentou bastante agora na pandemia por esse afastamento social. Uhum. E quais seriam os sintomas de uma criança que está aí com algum problema por conta do uso excessivo? Você chegou a falar de ansiedade, às vezes Uhum. até agressividade, né? Mas as crianças acabam descontando isso em alimentos. Qual que é o sinal aí, o alerta que você pode dizer que os pais precisam ficar de olho? Ah, meu filho talvez precise de ajuda. Tem muita agressividade, tem muitos jogos de agressividade, né? Que eu entendo de duas formas, né? Dependendo, vai de criança para criança ou adolescente. Ou ele coloca ali a agressividade dele dentro do jogo e consegue eliminar, né? Aquela raiva, aquela vontade de ganhar, porque geralmente a agressividade vem quando ele perde o jogo ou ele está jogando com o pai e o pai ganha, então tem sempre aquela agressividade maior. Mas geralmente eles colocam para fora. Não acredito que a criança fique agressiva por conta de um jogo. Pelo contrário, o jogo ele pode até ajudar a eliminar essa agressividade. Mas, dependendo do ambiente que ela viva, ele pode sim desenvolver através do jogo. Porque se o ambiente não for, se for um ambiente estressor, um ambiente que não for estruturado, de muita briga, ele vai buscar através do jogo, sim, um meio agressivo também de viver. Uhum. E você acha que o uso excessivo agora, né, nesse período de aparelhos eletrônicos, está interferindo também no desempenho escolar das crianças e dos adolescentes? Ou realmente você acha que tá até sendo um aliado, né? Porque eles estão usando isso também como ferramenta para continuar o ano letivo, né? Sim, adiantou, né, de alguma coisa para eles não pararem totalmente, não perderem o interesse pela educação, mas não completa a criança. Ela precisa do contato,
é o professor que chama atenção, é o professor que está ali, é o contexto todo que a criança precisa, né? Então está faltando isso. O meio digital ele não completa totalmente uma criança na educação. Então acredito que possa prejudicar sim. Uhum. E assim, o que, que você deixa de dica aí para os pais para tentar substituir um pouquinho, já que a criança já tem que ficar, né, 4 horas estudando? O que, que o pai pode fazer para substituir? Às vezes mora em apartamento, ou até mesmo dentro de casa, não pode ficar saindo. O que, que o pai e a mãe pode fazer para que essa criança não tenha que se entreter aí com o tablet, por exemplo? Muitas vezes eles pegam um joguinho, o Uno, é um joguinho que a família inteira pode participar, dominó, alguma coisa que seja criativo, que precisa deles ali interagindo, um falando com o outro, que isso também é uma forma deles se comunicarem melhor e estarem juntos para não ficar focados somente no computador ou no tablet, porque esse foco que eles prendem a atenção, isso que causa uma ansiedade, porque é só aquilo ali, não tem um escape para eles poderem fazer outra coisa. Sim. E com essa mudança de rotina toda, né, que as crianças tiveram, como a gente vai fazer para adaptar essas crianças novamente quando a rotina voltar? Tirar essas crianças aí do tablet, da TV? Ah, Vai ser um desafio vai para os ser, pais, né? acredito que seja mais fácil para elas voltarem agora, porque elas estão entediadas também. Mesmo as crianças que ficam no computador por falta de opção, que eu diria que é por falta de opção hoje, né, na pandemia, que elas ficam direto no tablet, vai ser mais fácil elas voltarem a uma vida, a vida, né? Só que vão ter os protocolos todos. Isso é que eu não sei se eles vão conseguir, porque parece que vai ter que ter um por vez no banheiro, vai ser uma coisa assim meio individual. Eu acho que a dificuldade vai ser aí, e na mudança, na alteração dos hábitos anteriores à pandemia. Agora a gente está aqui falando tanto, né, Mônica, sobre os aparelhos eletrônicos de uma forma, pode ser um vício, de uma forma um pouco negativa. Mas a gente também tem Sim. que falar que o uso, às vezes, desses dispositivos controladamente e dependendo da faixa etária também é um grande aliado, né? Sim, é um grande aliado. Dependendo da faixa etária, eles podem pesquisar, eles podem fazer muita coisa, descobertas. Eu tenho paciente que até começou a desenhar, ele já desenhava, né, manualmente, e aí buscou um aplicativo para interesse, né, pessoal, para descobertas também. Para E alfabetização também, para né? alfabetização, é bem interessante. Se a criança souber, se os pais, né, puderem fazer com que a criança saiba aproveitar aquele tempo que ela está ali no computador, não é negativamente total para a criança. Ela tem como não se habituar em qualquer coisa na internet ou onde quer que seja no computador. Agora, a gente estava até nesse bate-papo, aí você chegou a comentar que às vezes a criança com 2 aninhos está ali. É a fase indicada da gente dar um tablet para uma criança, 2 anos? Não, não é. A criança, ela tem um desenvolvimento, né? E ela precisa desenvolver normalmente e não como se fosse um robô. Então, isso prejudica muito o desenvolvimento da criança. Ela precisa ter contato com a mãe, o pai, o irmão. E aí, se ela está ali, ela não presta atenção no que está em volta, na família, no convívio, quem é o pai, quem é a mãe. O contexto familiar é muito importante. Então, se ela já começa com 2 anos, com alguma coisa que tire a atenção dela, né, nas mãos dela, que não seja uma TV que ela não tem acesso, porque antes tinha TV, mas ela não tinha acesso para ligar, desligar, o pai que controlava, né, e a mãe. Mas hoje não, hoje ela tem o controle, então isso é muito prejudicial, sim.
E o que que isso pode trazer de sequela para criança que usa sem supervisão, digamos assim, né? Pode trazer algum tipo de síndrome? Pode trazer um transtorno de ansiedade com déficit de atenção, né, uma ansiedade generalizada, a criança que ela não, ela vai, né, ter hiperatividade, déficit de atenção, isso provavelmente já está acontecendo muito, as crianças elas estão desatentas, elas não conseguem se concentrar, se alguém estiver falando, elas se perdem, elas logo sentem falta de alguma coisa, que é exatamente o vício de olhar alguma coisa que está na mão, do controle, né? Então, isso é prejudicial para todas as crianças, adolescentes. É necessário E a o criança, convívio. e a criança que chega a apresentar esse sintoma, aí qual é a saída? Tem como reverter ou já tem que entrar, como no caso, medicação, algo do tipo? Quando chega no extremo, que já vira um transtorno, né? Porque ela começa com uma ansiedade, como a gente falou anteriormente. A criança começa com agressividade, quando o pai tira o computador, ela não gosta de ser contrariada. Então, quando começa com agressividade, com a falta de limite, o pai já tem que estar levando essa criança já para uma avaliação, ou para uma terapia, né, para ver a conduta dela se está adequada com o contexto também familiar, que é muito importante também que a família ela dê uma base e um apoio. Então, eu sempre falo que antes que chegue num transtorno, que o transtorno é quando ele já vem no corpo, né? É quando a criança já não consegue. Já O tem transtorno ele sintoma, né? aparece a partir dos 12 anos, como sintoma. E aí é mais difícil, a criança ou a pessoa tem que medicar, ela não pode mais ficar sem nenhuma medicação, porque aí já não tem mais controle. Uhum. E agora, a gente falando isso, a gente tem às vezes como controlar isso na criança, mas e a criança, por exemplo, que é filhos de pais separados? Tá com a mãe durante a semana, a mãe até tenta colocar ele naquela rotina, mas às vezes vai com o pai, às vezes lá também não é desse jeito, ou ao contrário. Como trabalhar a cabeça da criança e a rotina nessa pandemia com mais esse agravante, às vezes, de serem pais separados? Sim, é que os pais separados, eles é como se fosse a mesma rotina, né? Porque mesmo os pais, quando estão juntos, um deixa, um libera mais, o outro não. Então, já ali no convívio, antes mesmo de uma separação, as crianças já sabem quem é que libera, quem é que faz tudo e quem é o pai ou a mãe do não. Então, quando essa criança, os pais se separam, essa criança vai fica na casa de um ou de outro, ela já vai esperando que ou o pai, no caso, vai liberar tudo para ela, até porque ele só tem o final de semana, mas quando ela volta, ela sabe das obrigações, das regras. Isso é muito importante, pelo menos um dos lados colocar a regra, pelo menos o que fica a semana inteira, né? Ou se os dois ficarem, mas a criança vai saber. A criança já cresce, né? Às vezes com esse aspecto, um fala mais com o outro não tem tempo. Então os pais já definem assim para as crianças. Uhum. Não é O no importante caso de uma realmente separação. No caso de uma o separação, eu não importante vejo como realmente negativo. é ter uma conversa aí entre a família, independente se é separado ou não, né? Para colocar aí Sim, um limite. independente, não tirar E no caso, autoridade na frente. sim. E no caso dos adolescentes agora, que também é um pouquinho mais complicado, eu acho que é mais complicado do É, que criança, né? A gente vê aí, às vezes, a criança, o adolescente, às vezes, ele tem problema com isso até na escola, né? Escolas que proíbem que leve smartphone, justamente porque atrapalha. E agora que a gente, né, tem às vezes um filho lá, 12, 14 anos, ele tá no quarto dele fazendo a lição, fazendo a aula online. E como saber se realmente já está terminando a aula online, se ele vai usar aí esse tempo realmente para aula online ou se ele vai dar aquela coladinha, aquela olhadinha no smartphone. aí não tem como ter muito controle, né? É igual ele tá na escola, Mas né?
não tem como ter um controle. Até porque nessa idade, os adolescentes, eles já vão criando as responsabilidades deles, né? Eles não precisam tanto que os pais, um ou outro que dá trabalho, que não gosta muito de estudar, é mais largadão, mas geralmente os adolescentes, eles criam a própria responsabilidade em terminar o que precisa da escola, as obrigações, e depois sim eles começam até a conversar, a falar com os outros amigos. E você recebe casos de adolescentes com algum tipo de mudança de comportamento por causa de uso excessivo de dispositivo eletrônico ou é mais com criança mesmo? É mais adolescente, no caso de eles não querem ter contato com as pessoas e eles ficam direto no aparelho. Então, eles criam um mundo deles, eles não saem do quarto. Eu tenho recebido muito adolescente assim, que ficam presos, né, no mundo deles, no mundinho, nas coisas dele ali da vida do computador. Na Mas caverna, nesse né, a gente caso. fala. Hã? A gente Não fala que entendi. fica na caverna, né? A criança, o Isso adolescente é. fica naquela caverna e não tem o convívio. E eu acho que isso deve ter piorado agora na quarentena, né? Porque, querendo ou não, o Piorou. adolescente tem necessidade de bater um papo, conversar com os amigos, rede Sim. social. E acho que deu uma Uhum. piorada também, né? É a identificação, né? A identidade que eles precisam, né? Um com o outro, um fazendo a mesma coisa que o outro, que é o grupo, é a massa que eles criam, né? Então é muito importante esse contato dos adolescentes que não está tendo. E aí eles estão criando um mundo próprio também, que isso desencadeia uma depressão. E é um pouco pior Uhum. até. Está acontecendo E os muito casos, agora também. a gente falou bastante assim, a agressividade, a ansiedade, a obesidade também, às vezes pode estar ligada a, a essa quarentena toda, não Há só uma o uso ansiedade, excessivo sim. A compulsividade, né, o por conta transtorno da comida, né? alimentar, ele está totalmente ligado a uma ansiedade muito severa e realmente, aí no caso, teria que ser cuidado com medicamentos, com médicos especializados para primeiro tratar a ansiedade, né, e depois vai vendo como que vai controlar a parte física, orgânica, mas está acontecendo muito também do aumento na obesidade dos adolescentes. E existem outros problemas assim de saúde ligados também a essa parte psicológica e emocional? Eu não diria de saúde, mas eu diria que os adolescentes hoje, eles podem desencadear algum tipo de doenças futuras mentais pelo uso excessivo de álcool, droga, né, que os adolescentes, hoje é comum os adolescentes usarem. E eu vejo muito na clínica esses problemas que os pais estão carregando, porque eles estão começando muito cedo, né, a experimentar, porque eles entendem que experimentar, todo mundo tem que experimentar para saber como é, mas não com 12, 13 anos, que é uma criança ainda e nem sabe, né, o que Uhum. fazer com isso. Tem muitos casos também na clínica com relação ao uso de entorpecentes. Sim. E se você puder passar uma orientação para os pais aí nesse período, tanto de criança quanto de adolescente, e essa questão toda do isolamento, né, a quarentena, a criança o tempo todo em casa, qual seria a sua orientação? O que você costuma falar aí para os seus pacientes? O que pode fazer? Qual a orientação que você passa? Então, essa orientação de 4 horas, né, eles poderem jogar com a família, ou um jogo que eles gostam, ou ficar no Instagram, no Facebook, enfim, o que eles gostam de fazer. E a outra parte do tempo, os meus pacientes, eu até por tela, eles montam Lego, a gente faz o jogo Stop, então tem várias outras opções que a gente pode interagir, né? E eu oriento os pais a fazerem isso também, montar um jogo, um Lego junto com os filhos, jogar o Stop,
ou algo, é uma forma de estar competindo, de estar ali vendo quem é mais forte. Isso é bom para os filhos, o pai, os filhos, os irmãos. Então, isso é muito bom que eles façam agora nesse finalzinho, né, de quarentena. Tá. E você continua, então, fazendo seus atendimentos também com crianças através da telemedicina? Conta um pouquinho pra gente como que é feito, como que Sim, você faz esse atendimento aí com as crianças. eu faço a partir dos 8 anos, porque a criança, como eu falei, é o desenvolvimento, né? Então, a criança com até 5 anos ou 6 anos, 6 anos, a criança ela não consegue nenhum tipo de interação, ela não se prende, né, na interação. É tudo que ela está vendo ali e é como se a fantasia dela é o que ela imagina, mas ela não está enxergando do jeito que é para ser enxergado. Então, eu oriento que a terapia online para criança tem que ser a partir dos 8 anos. E aí é que a gente pode interagir, a gente pode ir montando um jogo, eu fico de um lado, ele do outro, a gente faz algum tipo de jogo para a gente poder disputar alguma coisa. E aí ele vai relatando, né, enquanto ele está montando ou desenhando alguma coisa, né, que às vezes eu solicito para eles desenharem, ou eles mesmos gostam de desenhar. Então, enquanto ele está ali fazendo manualmente alguma coisa, ele vai relatando a tristeza, as angústias, e aí a gente vai trabalhando e fazendo as intervenções nas crianças. Tá certo. Mônica, o nosso tempo da nossa entrevista está chegando no finalzinho, mas eu queria pedir para você deixar aí um recado para os pais, para as crianças, para os adolescentes aí, um recadinho para segurar firme nesse restinho de pandemia e nesse restinho de quarentena. Se Deus quiser, a gente já está voltando, né? Sim, eu peço que tenham um pouquinho mais de calma, continuem colocando regras, limites, porque é isso que eles estão precisando. Eles precisam de regras e limites hoje, porque eles lá na frente, quando adulto, eles vão saber qual o limite, o que eles podem fazer, o que não podem, eles vão ter as escolhas deles, né? Então, hoje, os pais precisam que eles orientar, né? E principalmente agora nessa pandemia, mostrar o perigo depois, quando a criança estiver na escola, ela ser orientada dentro de casa, para não precisar sair só na escola, ter a orientação, saber que tem que manter o cuidado do vírus, que ainda é perigoso. Essa é a minha orientação no momento para o retorno ao convívio social. Tá certo, Mônica. Muito obrigada. Eu espero que a gente volte a conversar aí também depois dessa pandemia. Já estendo aí o convite para uma próxima oportunidade, tá bom? Muito Muito obrigada. Tá obrigada. bom. Esse foi mais um Alesp Conecta. Eu queria agradecer e já estender o convite para todo mundo aí de casa para mais um Alesp Conecta. Até a próxima. Tchau, tchau.